Graça e paz, queridos, tudo bem? Mais uma vez aqui o Diácono Leandro, em nome de Jesus, para trazer mais uma palavra abençoada do canal Falando da Palavra. Amém, queridos? E que se possa, em nome do Senhor Jesus, compartilhar esta palavra. Se eu possa deixar o seu like, se possa se inscrever, para que possamos mais e mais a cada dia levar esta palavra, fazer o ID do Senhor, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra e pela glória do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. E neste vídeo, queridos, eu quero falar da palavra numa história que todos nós conhecemos, mas que é linda e maravilhosa e rica, né? Porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E nós que gostamos, que amamos a palavra do Senhor, é o nosso maior alimento e nós temos que se alimentar dela todo santo dia. E eu quero falar hoje da história de Zaqueu, o publicano. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, queridos, fazer menção desta palavra mais e mais, levar esta linda palavra a todos aqueles que não têm acesso, a todos aqueles que não conseguem ir para a presença do Senhor, para a casa do Pai, devido à sua doença, devido à sua enfermidade. Mas eu creio, queridos, em nome do Senhor Jesus, que vidas serão alcançadas pela palavra verdadeira do Senhor e pelo Espírito Santo de Deus, porque somente Ele convence. Amém? Aleluia. Eu quero aqui ler o versículo em Lucas 19, no versículo de número 7, que vai nos dizer assim: E vendo tudo isto, murmuravam dizendo: Entrará a ser hóspede de um homem pecador? Pois é, queridos, esse é o Jesus que veio sobre a terra. Esse é o Jesus que nós conhecemos, que veio para a terra para levar sobre si todos os nossos pecados. Quando nós analisamos a escrita bíblica, nós vamos ver e entender que esse é o chamado de Jesus. Que Jesus veio para ser cumpridor da lei diretamente do próprio Pai. E a escrita do Senhor vai dizer que Jesus ele veio não para aqueles que estão sãos, não para aqueles que estão bons, mas principalmente para aqueles que estão doentes, para os que estão perdidos, para que aqueles que, por vias de situações, de momentos difíceis, de ações erradas humanas, eles deixam a presença do Senhor, eles deixam a casa do Senhor, eles deixam de servir a Deus, porque a sua vida, num determinado tempo, teve algo que o tirou da direção do Senhor, teve algo que feriu o seu coração, teve algo que atraiu aos seus olhos, e atrativos que nos tira da atenção do Senhor. A gente se esmorece, a gente se perde, a gente se esquece e deixamos muitas das vezes que os problemas pessoais, que as coisas materiais, que as coisas conjugais e até mesmo as coisas profissionais venham intervir, atrapalhar na nossa comunhão com o Pai, com os nossos propósitos com o Pai, com aquilo que o Pai tem para conosco. Muitas das vezes deixamos o problema ser maior do que Deus. Muitas das vezes deixamos as dores, ainda que seja difícil, porque não é fácil, mas ser maior do que Deus.
Muitas das vezes nós trocamos o Senhor por aquilo que nós achamos que é certo. Sendo que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus por livre e espontânea vontade, o nosso eu, o nosso querer, as nossas vontades pessoais, carnais, conjugais, profissionais, elas já não valem mais. Já não tem que fazer mais sentido, porque aí se começa a renunciar à velha carne, o velho eu, para assim prevalecer as vontades do Senhor, as vontades do Pai. E nessa história, queridos, é justamente isso. A história de Zaqueu, o publicano. Ela vem relatando isso conforme os seus dias e conforme a vida de Zaqueu foi se aumentando. Então, o foco de Zaqueu, ele foi mudando, o propósito de Zaqueu foi mudando porque ele se encontra num momento mais abençoador de sua vida. Ele vê que ele começa a ter uma certa prosperidade, então faz com que aquilo tire toda a humildade que Zaqueu tinha. Porque ele começa a buscar além daquilo que ele precisava. Nós entendemos, queridos, que muitas das vezes, quando nós estamos no propósito do Senhor, e nós conseguimos apenas um pouquinho daquilo que o Senhor tem para nos dar, muitos não conseguem continuar no propósito, porque ele consegue uma porção pequena, ele não sabe suportar, ele não sabe conduzir esta pequena bênção do qual recebe. Então começa a se distanciar daquilo que o Senhor tem para a sua vida, até mesmo do seu propósito para com Deus. E a vida de Zaqueu, ela não é diferente. Ele vê que suas riquezas começam a se aumentar. Ele começa a buscar mais impostos, cobrar mais impostos das pessoas humildes que até mesmo não tinha, talvez, o que dar para Zaqueu. Mas mesmo assim ele não deixa de fazer. Ele não deixa de cobrar. Porque o foco de Zaqueu agora está nas suas riquezas. E quando nós perdemos o foco do reino para focar em algo do qual nós sabemos que não é algo que vai nos edificar, que não é algo que vai atribuir nas nossas vidas, crescer espiritualmente, mas é algo que aos poucos vai nos desfalecendo, vai nos distanciando da presença do Senhor. Algo que a gente tem apego, apreço. E se esquecemos verdadeiramente o que é servir ao Senhor, o que é agradar ao Senhor. Aí nós olhamos para a vida do publicano, o tal Zaqueu, e vemos que mesmo ele sendo aquele cara focado nas suas riquezas, em seus impostos, ele ainda tinha uma certa curiosidade de Jesus, de saber quem era Jesus. Ainda tinha algo no seu coração
que precisava ser mudado, transformado, lapidado. Queridos, porque é essa semente que tem que ficar no coração daqueles que não conhecem Jesus. É quando nós anunciamos a Jesus e as pessoas têm curiosidade de conhecer esse Jesus. E muitos hoje já não têm mais essa curiosidade. Essa é a semente que precisa para que as pessoas tenham curiosidade de querer conhecer a Jesus, saber de Jesus. Queridos, mesmo Zaqueu, cobrando os seus impostos, focado nas suas riquezas, quando se falava de Jesus, batia a curiosidade no coração de Zaqueu, mesmo sendo boas ou ruins, mas bateu a curiosidade em Zaqueu. Só que nós sabemos, querido, que quando Jesus chega em um lugar, aquele lugar nunca mais continuará sendo a mesma coisa. E Jesus já tinha conhecimento de Zaqueu. Querido, Jesus já tem conhecimento da minha e da tua vida. Ele nos conhece mesmo antes de nós o conhecermos. Mesmo antes de nós sabermos a tua existência, Ele já nos conhecia. Jesus já nos conhecia. Jesus já conhecia Zaqueu. Aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega à cidade de Jericó, Zaqueu entende e ouve que Jesus por ali passava. Então aquela curiosidade se tornou diante dos teus olhos possíveis e aumenta essa curiosidade, porque Zaqueu sabia que Jesus por ali passava. Então quando Jesus começou a passar, ele não perdeu tempo. Ele queria saber quem era Jesus. E ele foi ver quem era Jesus. E a multidão não impediu Zaqueu de ver quem era Jesus, de ver a face de Jesus. Mesmo sendo de pequena estatura, mas aquele que quer conhecer a Jesus, ele não mede esforços. Aquele que realmente quer conhecer a Jesus, ele não vê impedimento, ele não vê barreira, ele não vê distância. Porque aquele que quer conhecer Jesus, ele faz um sacrifício. Zaqueu não conhecia Jesus, mas tinha curiosidade de Jesus. Ele poderia desistir no meio do caminho, ele poderia não querer ver Jesus, vendo a multidão. Mas a curiosidade de conhecer Jesus, de ver Jesus, fez com que Zaqueu não colocasse impedimento nem obstáculo para o conhecê-lo ou para vê-lo. Então vai nos dizer a escrita bíblica que Zaqueu ele sobe em uma árvore. Ele vai ver Jesus. E quando ele sobe para ver Jesus, Jesus já o tinha visto. Jesus sabia quem estava sobre aquela árvore. Então Jesus anuncia, chama Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar-me em sua casa. Veja que prazer teve Zaqueu de ouvir Jesus
falar que convenha pousar em sua casa. Jesus disse para Zaqueu que iria pousar em sua casa. Aí chegamos no versículo do qual li para os queridos. E vendo todos murmurava e questionava e se perguntava: se hospedará na casa do homem pecador? Sim, queridos. Jesus veio para os pecadores. Ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Jesus veio para os doentes e não para aqueles que são sãos. Jesus veio para aqueles que estão doentes. E Jesus é o melhor hospital que existe. Jesus é o único que pode fazer aquilo que nós humanos não conseguimos. Jesus é o único que tem poder para mudar a vida de um ser humano. Quando permitimos que Ele entre em nossas vidas. Quando permitimos que Ele faça o que Ele quer sobre nossa vida e não aquilo que nós queremos. Porque aí não é servir ao Senhor. É fazer as coisas pela força do nosso braço. E isso não é servir a Deus. Veja que as pessoas ali estavam questionando que Jesus entraria na casa de um publicano que só pensava em riquezas, que só pensava em dinheiro. Mas Jesus, quando olhava para Zaqueu, não via o que os olhos humanos viam. Como sempre, mais uma vez a palavra do Senhor é verdadeira. Porque Deus não vê o que o homem vê. Os nossos sonhos não é os sonhos de Deus. Deus não vê somente o corpo físico, como nós humanos o vemos e julgamos por aquilo que nós vemos. Mas o onisciente, ele vê aquilo que nós humanos não conseguimos ver. Jesus sabia quem era aquele que estava em cima da árvore. Jesus conhecia Zaqueu, conhecia do seu coração, mas que por um determinado tempo, o algo o tirou do seu propósito. E muitas das vezes é assim na minha e na tua vida. Nós muitas das vezes perdemos o foco do reino. Nos prendemos a algo e se esquecemos do Senhor. Por um determinado tempo nós questionamos a Deus. Por um determinado tempo nós olhamos a tempestade em nossa volta. Nós olhamos as dificuldades, nós olhamos o problema. Assim como foi na vida de Zaqueu. Só que as pessoas que ali estavam só estavam olhando o físico de Zaqueu. Aquilo que ele mostrava. Muitas das vezes nós pronunciamos a palavra do Senhor, as ações, os prodígios, os milagres de Deus. Nós pregamos o Evangelho de Deus, mas as nossas ações, as nossas atitudes não estão coincidindo com aquilo que nós pregamos e anunciamos. Zaqueu poderia ter um coração bom, mas a sua atitude não estava coincidindo com a vida dele. Não mostrava aquilo que realmente quem era Zaqueu. Antes dos seus olhos se encher
das riquezas materiais humanas. Mas Jesus enxergava a vida de Zaqueu. Jesus enxergava o coração de Zaqueu, que não era aquele homem que cobiçava as riquezas, as moedas, a riqueza, as coisas materiais. Mas somente Jesus via aquilo que nós humanos não conseguimos enxergar. E somente Jesus pode mudar a vida de um ser humano. Questionamentos e julgamentos humanos sempre vai haver na minha e na tua vida. Mas uma coisa é certa. Deus não vê como nós vemos. O julgamento de Deus não é o mesmo julgamento que o do ser humano. Jesus veio sobre essa terra em busca dos pecadores. Zaqueu estava no seu momento de pecador. Mas Jesus já chegou em seu caminho. Jesus entrou no caminho de Zaqueu, que por um determinado tempo tinha se perdido. Mas quando Jesus chega em sua casa, ele se reencontra novamente. Jesus, quando entra na minha e na tua vida, a gente se reencontra com o nosso verdadeiro eu. Jesus, quando entra na minha e na tua vida, querido, a nossa vida nunca será a mesma. Quando nós permitimos que verdadeiramente Ele entre e faça da maneira dele, do querer dele, como Ele quer e não como nós queremos. Zaqueu tinha se perdido, mas Jesus foi ao seu caminho. Jesus entrou em sua casa e assim mudou a vida de Zaqueu. Ele se reencontra novamente com o seu coração, com o verdadeiro Zaqueu, aquele que não tinha se perdido no meio das riquezas, dos materiais. Então ele vai ressarcir tudo aquilo que ele pegou dos pobres, o que podia e o que não podia, vai se devolver quadruplicado para aquele povo. Os olhos humanos críticos podem até chegar à sua vida, mas o Jesus que entrou na vida de Zaqueu é o mesmo que entra hoje, quando nós o permitimos. E se você o permitir entrar na sua vida, hoje você pode estar perdido, mas quando Jesus há de entrar sobre a sua casa, sobre a tua vida, você vai se reencontrar. Você vai mudar. Ele vai mudar a sua vida, a sua casa. Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te auxiliar na direção do qual você precisa para que pudesse se reencontrar e voltar para os caminhos, para os propósitos do Senhor sobre a tua vida e sobre a sua casa. Entenda que os julgamentos humanos críticos virá sobre a sua vida. Não estamos isentos dela, mas uma coisa é certa. Quando nós estamos abertos para ouvir a ordem do Senhor e seguir esta ordem, nós conseguimos vencer. Permita que Deus entre sobre a sua casa. Permita que Jesus entre sobre a sua vida,
para que hoje que você esteja perdido, mas que você possa se reencontrar novamente e que através da sua vida, outras vidas possam ser edificadas pelo seu testemunho, pela palavra e pela presença do Senhor, porque essa sim faz e sempre há de fazer a diferença na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Que você possa receber essa palavra em sua casa, no seu coração, que você possa compartilhar, para que continuemos a fazer o ID do Senhor, para que outras vidas, assim como você, possam ser alcançadas e transformadas pela verdadeira palavra do Senhor e pela glória e presença do Pai. Amém? Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.